Satsang 1. Quebec, 2 de dezembro de 2019. Então, vamos agora começar o satsang. O que vai ser, como eu disse, é 2 de dezembro, certo? Como eu estava dizendo, estamos no dia 2 de dezembro. Começaremos este satsang com os seus testemunhos. Então você está convidado. Eu convido o Ivo primeiro para vir e se sentar. Irmã. E então começamos com o Paul. Ah, sim, o Paul primeiro. Com licença, por favor. Você tinha algo a dizer sobre o nosso amigo Paul, que teve que sair ontem à noite por causa de uma grande questão familiar. E Joanne recebeu esta manhã uma mensagem do Paul e ela vai simplesmente ler para nós. Silêncio. Irmã, você não nos disse por que está aqui. Por que o quê? Irmã, por que você está aqui? Você nos fez dizer por que estávamos aqui, mas você não disse por que está aqui. Aqui onde? Irmã, aqui. Irmã, aqui e agora. Irmã, você não entende. Diz outra vez. Por que você veio nos ver? Eu ouvi isso. Irmã, você ouviu, mas você não entende porque eu estou lhe perguntando isso. Deixe eu pensar nisso. Bem, porque a inteligência da luz decidiu isso. Como eu disse, eu nunca decido nada. Ou seja, o que ocorre agora é o que deve acontecer. E são irmãos e irmãs de todos os países que estão me chamando. E eu estou indo, eu não estou questionando. E onde eu estou é onde preciso estar. Na verdade, Conraan tinha dito isso, e eu penso que muitos não escaparam disso. Eu me tornaria um itinerante. Irmãos e irmãs, um nômade. Um nômade. Eu acho que já fizemos muito este ano. É apenas parte do que eu chamaria de trazer as boas novas, se você quiser. As boas novas de Ágape é tudo. E os lugares onde me pedem para vir, seja o Canadá, Portugal ou outros países, como a Bélgica ou outros, ou aqueles em que eu irei no próximo ano, são lugares onde as pessoas vêm simplesmente anunciar esta boa nova. E eu diria que, bem, muitos já repararam nisso, em todos os países por onde passamos, há sempre algumas coisas muito especiais ocorrendo, mesmo antes de chegarmos, ou durante nossa permanência ou quando partimos. Mas eu não faço nada. Esteja bem ciente de que eu não tenho intenção de agir sobre nada, exceto estar presente quando solicitado, isso é tudo. Não tenho outro objetivo que não seja estar aí. Nós já não estamos mais em um ensinamento, como eu disse, nós não estamos em uma espécie de mapeamento de países para percorrer para atingir este objetivo, não. Eu tento tanto quanto possível, em tudo na vida, na minha vida, deixar o que é. Não significa que eu não faça nada, apenas significa que eu estou disponível para o que vier. E eu estou no que acontece. Sem questionar, quaisquer que sejam às vezes as restrições, porque aqui eu não escondo, nós estamos no final do ano e já viajamos muito. Então, com um pouco de fadiga física, o que é normal. Mas é assim que eu vejo as coisas e as vivo já há algum tempo, e deixando ser o que é. Isso não significa que eu não tenha mais nenhum desejo ou vontade, mas simplesmente deixar para trás o seu desejo e sua vontade. Realmente deixar trabalhar, o que tem sido chamado de a inteligência da luz, ou o que Bernard de Montreal chamou de inteligência criativa, é a mesma coisa. Deixar as coisas desenrolarem, porque é assim que se vive Ágape. Quanto mais você deixa de lado o que você se importa, mais você recebe. Isso é o que chamamos, com um termo bastante forte, se assim posso dizer, de o sacrifício que estava ligado à ressurreição. É permitir que a luz, a inteligência da luz, a inteligência criativa, lhe mostre que você é esta inteligência da luz. E que somos anterior a qualquer forma, a qualquer mundo. É assim que descobrimos que, como disse Bidin, a consciência é um grande esquema. É ela quem criou o sonho, quem mantém o sonho e o perpétua. E, como eu disse, mesmo antes do primeiro sonho, tinha que haver uma resolução do sonho naquele primeiro sonho. Não podemos dormir quando estamos encarnados. Agora, se tomarmos o nosso exemplo, não podemos dormir a vida toda. Dormimos à noite ou não dormimos, mas dormimos algumas horas.
Aqui, o que chamamos de ágape, alegria, este estado natural, é também um despertar da ilusão de ser uma pessoa. Mas não há necessidade de lutar contra a pessoa. Há simplesmente esta postura de aceitação, de acolhida, de travessia que permite vivê-la. Por isso, eu não tenho outro objetivo que não seja de estar onde me pedem para estar. Porque eu sei muito bem e tenho a prova formal de que se eu deixar as coisas se desenrolar, bem, elas serão feitas sem mim. Claro que eu estou aqui. Mas o importante é que todos os outros estão aqui, não sou eu. Se eu estivesse sozinho, seria inútil. Então, em todos os países onde estivemos, seja com antigos irmãos e irmãs, como na Tunísia, porque eram apenas amigos de longa data, ou em lugares onde eu nunca estive como em Portugal, vivemos simplesmente o que é para viver. E como eu disse, para você não esperar nada, eu não espero nada, simplesmente eu me coloco à disposição. E é nesta disponibilidade para a vida que torna você livre. Você dedica mais tempo à vida do que à sua vida, e é assim que você transcende, atravessa seu personagem em todos os sentidos de ser humano, o sofrimento, a doença, os problemas familiares. Todos os problemas que podem existir dentro da ilusão já não são vistos e vividos da mesma maneira. Todo aprendizado, se você preferir, de ágape é deixar ser a inteligência da luz. Não é mais apenas a afirmação do eu sou ou eu sou um, já que o eu sou também é uma farsa total, uma vez que você é anterior ao eu sou. Você é anterior ao ser um. Nós somos o não ser. Nós somos o Criador, se quiser, mas também somos o próprio diabo. Não há ninguém. E quando você vive o fato de que não há ninguém, se você coloca sua pessoa na frente em qualquer nível, claro que a pessoa, ela estará sempre aí, até o fim. Quando eu dirijo um carro, sou eu que o conduzo. Quando eu compro um bilhete de avião é eu quem compro, mas sempre a serviço do impessoal. E quanto mais você aceita isso, mais você está na alegria e mais você percebe que tudo o que causou sofrimento, doença, problemas financeiros e emocionais de qualquer tipo, não evaporam, mas são vistos pelo que são. E a alegria permanece, qualquer que seja o sofrimento. Mas esta alegria, como eu disse ontem à noite, não é um sorriso permanente, é uma espécie de alegria intrínseca, que desdobra no interior, que não depende mais de nenhuma circunstância. E neste momento que você é realmente livre e você apenas pode ver uma progressão dessa facilidade, dessa fluidez, desde o momento em que se abandonar ao que você é e que você não sabe, e você apenas pode reconhecer no momento em que isto ocorre. O nosso único objetivo, quando eu digo o nosso único objetivo, também é o seu e o meu, é não esperar nada além do que estar disponível, de simplesmente estarmos presente aqui. E o milagre, a magia acontece sozinha. Mas para que isso aconteça, não deve haver vontade pessoal. Lembre-se, tudo com que você se preocupa, mantém você. O amor é livre. Ele não está ligado a nada, nem com forma ou qualquer mundo. E é aí que nós nos lembramos. E é aí que vivemos ágape com mais e mais certeza, com mais e mais evidências, não importa o que aconteça na tela de nossas vidas. E é um alívio, e é uma leveza, e é uma grande liberdade. É o estado ágape, o estado natural, nada mais. Então, vamos agora ouvir Joane, que vai ler para nós a mensagem que ela recebeu de Paul, que saiu ontem à noite em uma emergência. Por favor, venha ao microfone porque está sendo gravado aqui. Você tem que vir e sentar aqui para que todos a ouçam e, especialmente, que seja gravado. Joane. E provavelmente não demorou muito depois que Paul saiu, para chegar em casa, porque foi às 21h55 de ontem que eu recebi a mensagem. Ele me disse: Joane, eu estou tão feliz com a maneira como tudo ocorreu. Eu não podia acreditar nos meus olhos, entre aspas. Obrigado, a sua intervenção foi magistral, é brilhante mesmo, sem palavras. Então, pelo que ouvi dizer, eu dei a você os nomes. Obrigado mais uma vez, estou muito melhor do que antes, meus cumprimentos ao Yves. Se houver mais alguma coisa, não estarei longe do computador. Até mais. Ágape. Eu respondi a ele. Mas lá no fundo, ele me diz, mas lá no fundo, nós estamos todos aqui. Isso foi tudo que ressoou o ágape com ele e depois com você, e também com o que você fez.
Isso significa que ainda é rápido, se observarmos o pouco quando ele chegou, e algumas horas depois, aquela bela mensagem que ele nos escreveu. Eu lhe disse que provavelmente vai haver uma sequência disso. Irmã, ele vai voltar. Joane, nós não sabemos. Nós deixamos ir e então ele viverá o que a grande vida decidiu para ele e o que ele tem que viver. Eu pensei que era bom. Obrigada. Obrigado, Joane. Então, pediremos que Yves venha nos contar um pouco, nos contar a história dele. Yves, esperei muito tempo por este momento. Mas antes de compartilhar algumas das histórias de 2019, quero compartilhar com vocês uma história de 20 anos atrás. Mas há uma ligação como uma experiência de 2019. Você sabe, quando vamos para a cama à noite, é quando muitas vezes fazemos os nossos pedidos antes de adormecer. E eu, naquela noite, perguntei, pai, quero vê-lo e senti-lo. Adormeci com isso. Na manhã seguinte foi um dia normal, eu tinha esquecido o que tinha pedido no dia anterior. Então eu estava almoçando, lendo meu jornal, meus olhos cruzaram como uma planta perto da porta do pátio. E então eu concentrei na planta. Não importava o quanto eu olhava para o meu jornal, os meus olhos estavam de volta para a planta. Daí senti algo dentro de mim. Depois comecei a pensar. Por que me concentro assim em uma planta simples? Depois me disse, comece pelo início. O início de quê? A planta cresce, sim, mas como a planta cresce? Foi quando me disse, está bem, comece pelo início. Para uma planta crescer primeiro é preciso uma semente. Ok, bem, o que fazemos com a semente? Colocamos no chão. Colocamos água. A planta cresce. Faz mais do que empurrar a planta. Como ela empurra? Como é possível que ela saia do tecido vegetal e depois é feito sozinho? É isso que eu estou fazendo. Então aí eu vi as células das plantas que são jovens. Eu pensei comigo mesmo, as células, provavelmente células juntas, uma construção de células, uma organização de células, falando umas com as outras, porque há um código na pequena semente que diz às células, você vai fazer uma planta. Então, a planta que eu tinha escolhido naquele momento era a margarida. A margarida que todos conhecem. Uma margarida. Aí eu vejo a planta crescer, o tecido vegetal sair do chão, ok? Agora penso comigo, como é que as células fazem este tecido vegetal? O caule que sai, o eixo da planta começa a sair, então na minha cabeça eu penso comigo, como elas são capazes de fazer isso? Aí depois cresce e é feito sozinho, e de uma cor verde. Depois, em algum momento, as células que dizem para si mesmas, há uma folha saindo por ali. Elas são capazes de fazer uma folha, ok? Elas não estão enganadas, é uma folha de margaridas. Aí continua, as células dizem para si mesmas, há outra folha daquele lado, elas fazem a folha. Então continua. E depois, em algum momento, há outras células que dizem, isso é uma flor para ser feita. Ali, elas começam a construir a flor que é redonda. Depois há outra cor surgindo. Como é que as células fazem para produzir cores? Acho lindo, eu estou um pouco confuso, você sabe. Está bem, sou levado por isso e depois continua. Elas fazem a flor, depois na floresta todas as pequenas sementes que estão alinhadas uma ao lado da outra. Então, para tornar a flor mais bonita para os insetos, elas fazem as pétalas. Pétalas, você sabe como são macias, é como papel, uma doçura. Elas fazem pétalas. Vem aí uma terceira cor, a branca. As células, elas fazem tudo sozinhas, as cores, a forma. Eu brinco com isso, sou levado por alguma coisa. Aí eu vejo, ela é uma criação linda. Na realidade, a criação é realizada dentro de nós. Nós somos a margarida, nós somos isso. Eu estou engasgando com isso. Sou levado por uma coisa. Então, durante o dia, eu me lembrei de que no dia anterior, eu tinha perguntado, pai, eu quero ver você, sentir você. Foi quando eu fiz a ligação. O pai se apresentou a mim através da criação. Eu quero ver você, eu vou lhe mostrar aí simplesmente pela criação. E eu quero ver e sentir você. Eu carreguei aquilo ali, aquela intensidade ali, durante uma semana.
É uma criação linda o que somos. Então eu lhe conto isso. Eu fecho o parêntese. Eu volto para 2019, essa semana, a semana que passamos aqui juntos em junho. Como foi bonito. Eu não percebi necessariamente os efeitos e tudo o que isso trouxe e depois o fato de que você está aqui, depois do que ocorreu. Eu tenho que abrir um parêntese para falar com você sobre pássaros. Risos. Sim, os pássaros. Você sabe aqueles que estiveram aqui na primeira reunião. E eu gosto de pássaros. Eu sou um amante de pássaros e depois por fotografia. Sou um apaixonado por pássaros há anos. Bem, eu escrevo as minhas observações sobre pássaros porque há um site na internet chamado eBird. Há centenas e centenas de ornitólogos enviando dados. Nós fazemos um passeio na hora da chegada, tantas espécies de aves. Depois o eBird grava tudo para nós. Então, para motivar os ornitólogos a saírem mais, eles fizeram o top 100. Isso, o top 100, se você coletar mais espécies, você sobe no ranking. Mas isso, o que se fez lá, me fez tornar viciado em pássaros. A palavra não é suficientemente forte. Tornou-se uma obsessão. Uma obsessão. Eu poderia sair às 4h30 da manhã para ir até os pássaros, voltar às 5 da tarde, dar um beijo na Joane, e depois disso, pegar meus binóculos e então olhar no meu quintal se haviam pássaros lá. Tornou-se uma droga para mim. Então, depois da nossa estadia aqui, nas 2 ou 3 semanas seguintes foi consumida. A inteligência da luz consumiu esta obsessão. Não havia mais. Os 100 melhores ali, o seu nome está ali, Yves Dugré, e depois ali de repente o melhor do que ele. Você sabe, a competição estava lá, ali. Depois, o fato de eu ter vindo aqui em junho, e de nos ter ajudado no momento presente, os nossos hábitos foram afetados. Quando voltamos, os nossos hábitos já não existiam, era outra coisa. Percebi que isso me ajudou a estar no momento. Então, quando estamos no momento presente, o que acontece? Estamos disponíveis para a luz. Quando estamos disponíveis para a luz, o que acontece? A luz nos encontra. Ela me encontrou. Ela me encontrou no dia 12 de julho, um dia como qualquer outro. Eu vou para a cama cedo, embora no mês de julho, escurece tarde demais. Para esticar o tempo, por volta das 9 horas, vamos supor, eu vou para a TV, eu pego o controle e depois coloco nos picos, puxo os pontos e depois como. Então não fico muito, 2, 3 minutos numa canal, 2, 3 minutos em outro canal. Ali me sento na poltrona da sala de estar. Há nas janelas da nossa casa flores por todo o lado, você sabe como há flores por todo o lado na nossa casa. Os meus olhos cruzaram no canto as margaridas da frente. Foi quando tudo começou para mim. Simplesmente aconteceu, com tanta intensidade. Este amor estava lá. Estava lá para mim. Este amor, como você disse Maria, é tão lindo, não há palavras. É tão bom viver, e estava lá para mim. E se estava lá para mim, estava lá para cada um de vocês. Foi tão intenso que chorei como uma criança. Você sabe, a expressão, lágrimas quentes e chorosas, eu senti o calor das minhas lágrimas nas minhas bochechas. Durou minutos e minutos. Foi tão bonito, tão bom, que não há palavras. Eu posso dizer que depois disso, a vida já não foi a mesma. É tão fácil. As circunstâncias, troquei o meu veículo, as circunstâncias que me fizeram ter um veículo assim, não vou lhe contar, eu não quero demorar muito tempo. É tão bonito. Este amor que está aqui, há tanto amor. Eu vou repetir as suas palavras mais cedo, ela transbordou. Então, transborda outra vez, depois transborda para cada um de vocês, é ágape. O amor que está aí o tempo todo, o amor para cada um de vocês. Isso é ágape. E não é tudo, tenho outra experiência para compartilhar com você. Em 11 de agosto, me apaixonei no dia 11 de agosto por uma morena linda. No início dos meus 60 anos, me apaixonei pela Joane. É bom estar apaixonado pela Joane, eu a amo abundantemente. Você vê como a luz é boa para nós. É tão bom viver isto. Era isso que eu tinha que compartilhar com todos vocês. Você é tão bonita. Vocês são este amor, cada um de vocês são isto.
Aquele que ainda não vive, é que ainda não se reconheceu a si próprio. Só isso. Você é todo este amor. É tão bonito. A minha vida cotidiana é feita pela vida, é fácil para mim. O personagem ainda está aqui. Joane e eu ainda temos alguma ostentação, mas não dura muito. Nós vemos que é um personagem. Falamos sobre isso. Veja, o personagem que nos prega peças. Nós somos capazes de parar. Joane, mas podemos rir disso. Ives, sim, podemos rir disso. Era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Obrigado por estar aqui. Eu amo vocês. Irmã, nós também. Ives, há uma frase que você me disse uma vez. Nós fizemos um vídeo sobre o amor. Foi uma frase. Irmã, o amor pode fazer qualquer coisa. Se você não falar alto o suficiente, não será gravado nada. Sinta-se à vontade para levantar a voz. Ives, eu vou dizer. Sim, vou dizer. Mas depois disso, há uma frase que eu gosto muito de dizer. O amor muda tudo. O amor muda tudo. O espetáculo, o amor muda tudo. Quanto mais o personagem desaparece, mais a luz toma conta. A luz é boa para nós. A luz nos dá mais do que pensávamos. É lindo. Obrigado por estar aqui. Era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Obrigada. Aplausos. Então, por razões técnicas, eu estou mudando de lugar, ou seja, quem vier testemunhar virá e tomará o meu lugar para que todos possam vê-los e pelo menos será gravado. Porque havia algumas passagens em que não se gravava nada. Quem quer vir e nos falar sobre isso? Isso mesmo. Vá lá. Vou deixar o lugar. Se eu tiver de dizer alguma coisa, eu volto e falo com ao microfone. Irmã, está bem. Então você faz o satsang, eu não faço nada. Risos. Irmã, bem, quando eu cheguei em maio, não, em junho, em maio eu tinha feito um pedido para ir para uma residência de idosos. Não funcionou, não havia espaço e tudo mais, por isso esperei. Não havia nada que me obrigasse a sair. Eu nem sabia por que tomei essa decisão, porque eu podia ter ficado onde estava, eu estava bem. Então eu recebi um telefone, 2, 3 meses depois. Eu tinha feito um pedido, eu fui preencher o meu pedido com os meus critérios, de fato o que eu queria, quarto andar, vista sobre os jardins. Eu recebi uma chamada e me disseram, temos um apartamento para você. Eu fui ver, estava totalmente fora de questão. Primeiro andar, vista para a rua, trânsito, ambulâncias e todo o kit. Aí eu disse, o que estou fazendo? Aí eu disse, eu aceito. Isto é o que a luz me apresenta, vou aceitá-lo. As pessoas que estavam lá não saíram porque a família decidiu não mudá-la. Então eu voltei para casa e disse, eu vou largar tudo e seja o que tiver que ser. Vivemos no momento presente, um dia de cada vez. E o cavalheiro que aluga os apartamentos, me telefona e diz, acho que eu tenho algo para você que pode lhe servir. Eu fui verificar o apartamento. Eu tenho o dobro do que eu pedi no início. É inimaginável. Tudo. Não tinha estacionamento porque não havia estacionamento gratuito, por isso encontraram um parque de estacionamento. Tenho tudo, mais do que eu preciso. Então eu decidi que estava na hora de dar um pouco de tudo o que tinha, mobília e tudo isso. Eu já não precisava de mais nada. Quando você vai para uma residência, você não precisa de nada. Eu disse ao meu filho, este é o meu último movimento. Ele disse, não, ele diz, o seu último mãe, vai ser para o cemitério. Eu disse que não acho que eu vá para lá. Risos. Irmã, então, isso é para testemunhar que quando você larga, quando você desiste, é incrível o que acontece. Estes são os milagres. E eu sou uma pessoa muito controladora. Lá o meu apartamento está à venda. Na semana passada, decidiram fazer uma encenação. Está tudo embalado. Estou aqui e toda a equipe de pintores está lá para refazer o condomínio, a encenação. O apartamento ainda não foi vendido, mas quem se importa? Vai vender quando vender. E se não vender, não venderá, só isso. E por fim eu também vou me mudar no dia 12 de dezembro. Imagine.
Eu vim aqui com todo o desapego que tive lá, eu não me reconheço. Normalmente, eu teria ficado lá porque eu teria de controlar o que estaria acontecendo. Vai ficar bem feito. Estou aqui, fechei a porta, eu nem quero pensar nisso, eu só quero estar aqui, no momento presente, o resto não importa. Há 3 semanas, o meu filho perdeu o emprego depois de 24 anos, ele está muito doente. Então ele voltou para casa, e depois quis se matar. Foi difícil viver isso. Aí eu fiz um pedido de ressonância, depois ágape. 24 horas depois, ele não era o mesmo, ele havia mudado completamente. É outro milagre. Então ele se encorajou e não está mais naquele estado. Sempre quando deixamos ir isso acontece. Me emociona muito ver todos os milagres que estão ocorrendo ao meu redor e tenho certeza de que aqui, desde junho, há muitos que viveram também milagres. Eu digo milagres, mas é ágape, é amor, e, como disse Jean-Luc tantas vezes, tudo que mantemos nos segura. Então não devemos mais, não podemos mais nos preocupar com nada. Mas na prática, na vida, na personalidade, ainda temos pequenas coisas para fazer. E eu as derrubo, uma a uma. Então eu não sei por que eu estou indo para aquela residência de idosos. Não tenho expectativas, nada. Tudo que eu sei é que quero viver no presente e depois irradiar a luz para todos aqueles idosos que estão realmente com medo, angustiados e tudo mais. Há muitas pessoas que vivem com medo de morrer nesses lugares. Eu vou me misturar com todas estas pessoas e estar disponível para aqueles que precisarem de mim. Isso é tudo. Isso é tudo. Obrigada. Aplausos. Eu acrescentarei apenas uma palavra, para ilustrar o que Yves disse antes, é a luz que nos encontra. A sua pessoa nunca a encontrará, nunca a encontrará. Quaisquer que sejam as energias, quaisquer que sejam as vibrações. Este é o princípio fundamental do sacrifício. É aceitar a deixar ser o que é. Abandonar a necessidade de controlar, a necessidade de olhar, a necessidade de decidir. Confiar totalmente na luz, sem questionar nada. E como disse a nossa amiga, nossa irmã, é naquele momento que os dons, os milagres de ágape estão em superabundância. E é vivendo, e não planejando ou tentando contextualizá-lo ou encontrar uma técnica. É aceitando que ele já está aí, é quando ele se manifesta. Mas lembre-se, você não pode encontrar a luz, é a luz que encontra você. É uma espécie de reversão total da consciência. Este é o sacrifício. Essa palavra que usei era um pouco forte, mas não é nada além disso. E como o Yves disse, como você nos disse, é algo tão simples. Tudo que tinha de fazer era pensar nisso. No entanto, o chamado caminho evolutivo e vibratório da consciência não pôde fazer você vivê-lo. Leva você ao eu, leva você às visões, leva você às vibrações, à sua consciência, mas nunca permite você sair do sonho. O que ambos já disseram, e haverá outros, é sempre a mesma coisa. Quanto mais você solta, mais a inteligência da luz se manifesta. Quanto mais você aceitar isso por si mesmo como pessoas e até como almas ou espíritos, que você não pôde fazer nada, mas a luz pôde fazer qualquer coisa. Este é o verdadeiro significado do sacrifício, que deve ser vivido porque você não pode aceitá-lo espontaneamente. É importante ser informado de que isso é possível. Isso é o que estamos fazendo, as boas novas, e depois cabe a cada um de vocês, em sua vida e nos desafios. Suicídio, mudanças, problemas de dinheiro, problemas de saúde que você tenha, a oportunidade hoje, a mais extraordinária, é de viver o que deve ser vivido, ou seja, o que você é. Não trata de se opor, lutar, tentar controlar ou querer mudar as coisas. Isto é aceitação e acolhida. A luz pede apenas uma coisa, é encontrar você, como disse, a verdade. Mas deixe de olhar, porque a busca é uma projeção, corresponde a uma falta, corresponde a um desejo, mesmo o desejo mais nobre. Mas nenhum desejo pode resistir diante do desejo da própria luz de fazer você se encontrar. Continuaremos com os testemunhos e no nível prático, você virá aqui e eu ficarei ali, assim ouço 10 vezes melhor. A próxima. Não, eu fico com a minha cadeira, não se mova. Irmã, Jean-Luc, troque de lugar, fique lá.
Não, eu prefiro estar aqui, eu tenho o alto-falante. Então, irmão, olá. Mesmo sendo recém-chegado, eu comecei a viver alguma coisa ontem aqui, e gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada. Irmão, é porque quando chegamos a Saguenay, nós de Quebec cometemos um erro, fizemos um laço. Então, antes de chegar, eu, em um painel, vi um laço. É por isso que ele está aqui. A Joane nos disse que você está no quarto 206. Ah. Esse é o 8 e ainda é o laço. Depois eu me sentei no sofá, havia 35 centavos ao lado. 3, 5, 8, o laço. Então eu disse, eu sou um movimento. Eu lhe disse antes, ok, eu entendi. Eu disse que o que todos nós vamos viver esta semana é um laço. O círculo está completo. O alfa se junta ao ômega. Irmão, isto é o que vamos viver. Claro que sim. Irmão, foi por isso que me mostraram estes sinais. Obrigada. Aplausos. Vamos. Próximo. Não hesite. Eu lhe disse, é você que comanda o satsang. Irmã, vá lá, Jean-Claude. Vamos, Jean-Claude. Irmão, Jean-Claude, Jean-Claude. Irmão, fiquei comovido com os testemunhos anteriores. Obrigada. Obrigada. Para aqueles que estiveram presentes no encontro de junho, todos sabem que foi um momento intenso, muito intenso. Houve um depois disso. E simplesmente, independentemente da minha vontade, é claro, quando eu acordo pela manhã. Porque para mim, é quando ocorre, por razões que pertencem, que não me pertencem. Eu fico surpreendido a cada vez que isso ocorre. Há uma presença que tem uma forma, mas que é tão etérea, mas eu estou certo de uma coisa, eu não tenho dúvida de quem estava ali. Mas a forma é tão transparente, tão sutil, mas a certeza estava aqui. Então a Sandra Maria estava ali. Durou por um momento e depois, fui surpreendido pela gratidão. Então, na minha surpresa, eu digo para mim mesmo, uau, é assim que funciona. Assim. Como é que eu não posso acolher esses momentos, você sabe? Por isso, eu agradeço a Sandra Maria e depois agradeço também a todos aqueles que em seus testemunhos virão falar para esta audiência que não vemos, mas que está ouvindo. E é muito esclarecedor o que podemos receber através dos testemunhos. Eu entendo Jean-Luc, sim, nós não corremos atrás da luz, ela corre atrás de nós, ela cuida disso. Pessoalmente, eu quero lhe agradecer Jean-Luc pelo trabalho que você faz, que não é um trabalho. Não é um trabalho. Era o que eu ia dizer. Irmão, não é um trabalho. Eu já escrevi para você. Você é um catalisador que é muito eficaz. Eu pedi cuidados, não há muito tempo, para um amigo que estava em perigo. Uma depressão profunda, era realmente difícil para ele. E o que aconteceu? Uma surpresa. Ele quis momentaneamente sair de casa, porque tinha acabado de viver uma separação e era difícil. Então, através dos cuidados que ele recebeu, ele não sabe que recebeu cuidados, mas de alguma maneira ele vê que houve uma mudança. É muito menos pesado. Ele saiu de casa para se encontrar com pessoas lá fora. Depois, por incrível que pareça, ele conheceu pessoas que o acolheram na sua vida, completamente estranhos. Ele diz, Jean-Claude, isso me fez bem. Através da jornada que é feita por todos, seja ela difícil ou fácil, mas antes que se torne fácil, é muitas vezes difícil. Ela nos diz, não largue, não deixe ir, não solte. A luz está aí, se manifesta em um momento que não é no tempo desejado pelo ego. É melhor do que isso. É realmente uma surpresa. Portanto, obrigado aos que passaram por aqui, obrigado aos que virão depois de mim. Sim, então saiba que você é muito, muito, muito amado. Aplausos. Não, apenas, veja, os testemunhos, aqui ou em todos os lugares. Cada um de acordo com as diferentes cenas de teatro, do ego, de nossa vida pessoal, todos nós dizemos a mesma coisa. Somos todos catalisadores do amor desde o momento em que desaparecemos de nós mesmos, não fugindo de algo, mas aceitando. Isto é óbvio. Mas enquanto você não vive, está fora de alcance. Mas se você aceitar, você vai viver instantaneamente, com rapidez.
E você pode apenas fazer como Ivo, como você, Jean-Claude ou etc. Uau! Isso mesmo, uau, a luz está aqui. Ela não precisa de mim, é isto que eu sou esta luz. Não há nenhuma valorização do ego aí. Porque, como eu disse, é somente através da humildade, da simplicidade que o amor encontra você. Absolutamente, não em uma busca, um desejo, uma vontade ou em uma elevação vibratória, mesmo que fosse essencial tocar nessa supraconsciência, no eu sou. Mas depois, atravesse, não pare por aí. Desaparecer para si mesmo não é fugir da própria vida, é simplesmente atravessá-la. E como vocês disseram, os dois, para ver que a luz está aí realmente e concretamente. Não há nada que questionar. Porque ela sempre saberá melhor do que você o que você precisa. O que você precisa, não adquirir nada, não resolver nada, mesmo que haja uma aquisição, mesmo que haja uma resolução, mas o mais importante, que é fazer você se lembrar. Lembre-se do ano passado, o farol da humanidade, Quebec, o lema, eu me lembro. Sim, lembre-se de quem você é. A luz pura, o amor puro além de todos os mundos e todas as formas. E a sua vida, como a Madeleine disse anteriormente, como se expressa, só verá os dons permanentes da luz. E fica mais forte, mês após mês. Nas viagens que fazemos, nos testemunhos de irmãos e irmãs por toda parte. É algo que é cada vez mais deslumbrante, cada vez mais simples. Esta é a verdade. Quando você vive este estado, mesmo que seja um minuto, o que importa se você vier de tal lugar ou ir para tal lugar? Já não significa nada. É isso quando nos encontramos de novo. Acaba, como disse Bidin, com a busca espiritual. Claro, houve grandes seres que passaram por esta terra. Claro que confiamos neles. É claro que eles nos ajudaram a nos encontrar um ao outro. Mas quando nos encontramos de novo, realmente, já não precisamos de todos esses chamados cenários espirituais, vibratórios, energéticos. Estamos em um estado natural. E você só pode estar realizado, além de toda a esperança, bem como de todo o desespero. É infalível, é sistemático, é constante. Mas é tão simples. É tão simples que nós nos esquecemos disso. E então, as vicissitudes, as ocupações deste mundo, da própria sociedade, sempre fizeram tudo para, inconsciente ou conscientemente, não importa. Quer existam predadores ou inconscientes, isso não muda nada, somos nós também. É para nos afastar, para nos fazer esquecer isto. É a peça da cena do teatro, o jogo de videogame como eu digo. Mas agora acabou. Como você disse, as 3 ou 4 primeiras pessoas que falaram, logo que você aceita, logo que você diz sim, de fato acaba e concretamente. De tão simples que é, que para alguém que pensa que pode controlar sua carteira, sua vida, seus amores parece que não pode viver. Aceite. Não questione o que você aceita, diz sim. Se você depois precisar de uma qualificação, é o sim à vida, sim à verdade, sim ao amor e você verá os resultados, eles são imediatos. Não há karma aí, não há espera por um atraso, é instantâneo e torna-se cada vez mais instantâneo. Quanto mais disponível você estiver, mais humilde você é, mais lúcido e presente você estará. Em outras palavras, estarão totalmente inseridos no momento presente, como Madeleine disse anteriormente. Todos nós temos imperativos ou coisas para fazer depois, mas estar disponível é também isso. Significa ser capaz de se inserir no momento independentemente do amanhã, seja ele como for, feliz ou infeliz. Independentemente de qualquer memória, seja ela qual for. A verdadeira liberdade está aí, é a verdade. Não é a minha verdade, é a verdade que é comum a todos. E é para todos, a mesma verdade. Não há mais ninguém. Todo o resto é um filme. Todo o resto faz parte do sonho. Todo o resto faz parte do que concordamos em jogar. E lembre-se, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a sua abundância ou restrições de qualquer nível, isso é exatamente o que precisávamos para alcançar isto. Mas nós não conseguimos entender isto antes. É incompreensível, é inaceitável para o ego. Este é precisamente o desafio. Isto é precisamente o que prova que você é a luz.
E que você não é este sofrimento, que você não é o sofrimento deste corpo, da sua vida, da cena do palco do teatro. E é assim que você aceita, já que não temos escolha, de estar no sonho, mas nós sabemos que estamos sonhando. E isso muda tudo. Porque neste momento, a disponibilidade é total. A abertura, acolhida, aceitação, é total. Então, é claro, nem sempre é cor-de-rosa 100% do tempo. Todos nós temos coisas para resolver, para representar neste palco de teatro, mas nunca mais somos enganados. Nós não estamos fugindo da realidade, nós estamos dentro, totalmente dentro, mas despojados de projeção, despojados das histórias de ontem, anteontem, dos mundos, não importa. E como eu disse e repito, e como você mesmo diz, como os poucos testemunhos que já ocorreram, você apenas pode se lembrar, você só pode se encontrar, é inexorável e infalível. Esta é a boa nova. Você não precisa de energia, você não precisa de espiritualidade, você não precisa de Cristo, você não precisa de Buda, você não precisa de um mestre, você simplesmente precisa ser você mesmo, inscrito no momento presente. Todo o resto é feito automaticamente sem você, mas através de você. E os resultados no palco do teatro são imediatos. Quanto mais você solta, mais você recebe. Quanto mais você disser sim, mais feliz você ficará. Você não precisa de energia, acabou. Você já não precisa de uma elevação vibratória, acabou. Você não precisa mais conhecer as portas, as estrelas, os chakras, a história da criação. Porque a solução e as chaves foram dadas no momento presente. Então, é claro, as pessoas que falam bem sobre o momento presente, há pessoas que são mais competentes do que nós. Eckhart Tolle, por exemplo, ele escreveu obras-primas sobre o momento presente. Todas estas foram chaves que nos foram dadas, como what, in, is, al, como as chaves metatrônicas, como dizer seu sobrenome, seu primeiro nome, como fazer o movimento respiratório ao nível da cabeça. Isso são de certa maneira álibis, mas em todo caso, nos aproxima desta verdade. Mas lembre-se, a escolha é sua. Nenhum mestre, nenhum estranho, nenhuma referência, nenhuma história, nenhuma memória, nenhuma projeção, nenhum estado de consciência pode levá-lo à verdade. É a luz que encontra você, não é você quem a encontra. Humildade e verdade é reconhecer isto e, acima de tudo, vivê-la. Não é um conceito. O entendimento é a experiência vivida, como Bidi tem afirmado há meses e meses. É a sua disponibilidade no momento. A sua transparência, a sua lucidez é que faz a verdade. E você não consegue evitar. Por outro lado, você pode se colocar, através da experiência de vida e do que ocorre com você. Seja uma mudança, um pseudo-suicídio ou um grande problema como Paul ontem, que lhe dá a oportunidade de viver isto. É algo que tem de ser ultrapassado, não através da luta, não pela decisão, mas pela aceitação. E neste momento, como Yves disse, a luz encontra você na sua totalidade. E como eu disse e repito, só se pode reconhecer a si mesmo. Neste momento, você não é mais enganado por qualquer futuro, qualquer mundo ou qualquer situação. Você se encontra e acaba. Não há mais nada, é tão simples. É tão simples, é o momento em que hoje, na Terra e não apenas, mas em todos os mundos, em todos os universos, em todas as dimensões, é isto que se desenrola. Eu disse ontem, estávamos no fim da cadeia, se assim posso dizer, no lixão, na dimensão mais densa, e é em nós que se realiza o sonho, é em nós que se realiza a verdade. Não há nenhum esforço a ser feito. Lembrem-se que a inteligência da luz é fácil, é fluida, é evidente, não podia ser mais simples. Aceite, diga sim e viva. Não há necessidade de elevar a frequência vibratória, não há necessidade de ter visões, não há necessidade de explicação. A vivência é a explicação. E todos podem viver isto. Não é reservado para alguns mestres, iniciados ou alguns indivíduos que elevaram as vibrações para tocar a supraconsciência. Lembre-se, mesmo que hoje pareça complexo para aqueles que não viveram ou não se descobriram, é terrivelmente simples, assustadoramente simples. Diga sim. Não se agarre a nada, se quiser, especialmente esteja disponível. E a luz encontra você.
E ela encontra você cada vez mais facilmente. E quando ela encontrar você uma vez, nunca mais vai parar. Mesmo que você tenha a impressão, e todos nós passamos por momentos às vezes dolorosos nos últimos meses, porque houve muitos raios cósmicos que atingiram os rins, e têm atingido diferentes lugares, e causado, não a resistência, mas um sofrimento real, às vezes no nível do corpo, mas não era importante. Era uma desculpa para você se tornar disponível para quem você é. Portanto, obviamente continuaremos a ouvir todos estes testemunhos. Eu peço a quem quiser falar que tome o lugar do satsang lá. Vá lá. Irmã, eu não quero. Vai se sentar. Faça o que eu lhe peço. Irmã, eu sinto que sim, é o que é. Todos os que testemunham, eu acho vocês tão humildes. Aqui vamos nós. Irmã, então, provavelmente agora está na hora de eu dar um salto. Eu tenho passado por coisas muito especiais ultimamente, há cerca de 10 dias. Já houve outras antes, claro. Mas aqui, foi tão especial que em certo momento comecei a escrever, e depois eu enviei aos meus enteados, enviei aos meus amigos mais próximos. E quando eu cheguei aqui, pedi ajuda a Mariane. Pensei que fosse ela que iria ler isto. Quanto mais segue a reunião esta manhã, mais penso comigo, não faz sentido ler isto. Porque você não vai testemunhar como os outros. Então, eu não sei o que está acontecendo, eu vou fazer o possível para resumir para você, porque, eu não lembro de nada ruim. Eu normalmente tenho muita dificuldade em me expressar, exceto por escrito. Quanto mais você se soltar espontaneamente, mais fácil será. Irmã, sim, bem sim. Então, às vezes, tenho tido algumas pequenas experiências, recentemente foi com a minha médica. Eu não podia acreditar, ao telefone, era tão claro que estava fluido da fonte. Até dizer a ela, ouça bem, onde você estava antes de nascer. Risos. Irmã, porque ela não podia acreditar que eu estava bem, e depois como? Isso é porque eu me recusei a fazer uma biópsia às pressas. Eu tive de fazer uma biópsia da medula espinhal no dia seguinte depois soube o que era. O meu marido tinha medula óssea. Irmã, a medula óssea, sim. Está bem, desculpa, obrigada. Então, é isso. Há cerca de 10 dias, eu estava muito cansada. E então nós nos reunimos, alguns de nós para fazer algumas pinturas. E então ali eu realmente não estava bem, mas fui vê-los e eles perceberam que eu não estava como de costume. Tem um casal. Eu moro em uma casa, em um apartamento em um edifício. Tem 120 apartamentos. Não é como uma residência de idosos, por exemplo. Então, eu tenho 2 amigos que estão praticando Reiki. Então eles me ofereceram 6 sessões de tratamentos de Reiki para que eu pudesse vir à reunião, porque há 10 dias, eu realmente não tinha certeza se eu poderia vir aqui. Então eu tive as minhas 10 sessões de tratamentos, depois dos 6 tratamentos foi realmente eficaz. Mas, o que aconteceu foi que na sexta-feira, foi na quarta-feira que me ofereceram isso. Na sexta-feira, minha médica me ligou para me dizer que meus testes indicaram que eu provavelmente tinha leucemia e me pediu para consultar um hematologista o mais rápido possível. Então ela me perguntou se eu podia encontrar alguém porque ela estaria de férias por 3 semanas. Ela gostaria que os exames fossem feitos rapidamente. Então, como eu tinha lido e ouvido que era necessário dizer sim, eu disse sim. Mas depois 15 minutos, ela me liga de volta para me dizer, ok, você tem um compromisso amanhã de manhã, sábado de manhã, no Chus, em Sherbrooke, em Fleurimont, às 10 da manhã. Bem, é para uma biópsia. E eu sabia o que aquilo significava. E aqui eu estou me questionando, por que o estacionamento não é reparado? Porque tenho amigos que têm de ir regularmente e é uma confusão, as pessoas já não se entendem mais, e ainda temos que estacionar longe da porta e de qualquer maneira eu não tinha energia para isso. Seja lá como for. Enquanto eu fazia essas perguntas, aí realmente me senti inspirada, realmente inspirada. Então eu disse a ela, você sabe disso doutora, eu estou pronta para partir agora, eu não tenho medo da morte. Não se preocupe.
Nunca se sinta responsável. Eu não estarei infeliz, não tenha medo. E ela me diz que estava muito preocupada com isso. Eu lhe disse que nós não temos mais muito tempo para viver neste planeta. Risos. Irmã. Bem, ela não entendeu muito bem. Risos. Irmã. Bem, ela me disse, você parece tão segura de si mesma. Tanto que ela ficou um pouco chocada, e eu também. Risos. Irmã. Ela diz, mas como você pode ser assim? Bem, eu disse a ela, alguma vez você já pensou nisso, antes de você nascer aqui, aonde você estava? Ela disse que não. Então, foi muito amigável, porque ela é uma mulher aberta, ela é uma mulher que eu admiro muito. Ela é respeitosa, é uma mulher brilhante e dedicada e é ela que cuida desses casos. Então eu digo não, eu acho que se fosse possível, eu prefiro que você saiba que eu preferiria a medicina alternativa. Ela me diz, eu não sei nada sobre isso. Bem, eu disse, veja, nós podemos fazer isso novamente. Ela disse, eu vou lhe enviar outra requisição para um novo exame de sangue, porque aqui mostra que você deve estar com leucemia grave. Está bem. E ela finalizou em bons termos, ela estava feliz e eu espero que ela tenha boas férias, mas eu devo voltar nela. Risos. Você fez a pergunta essencial. O que eu era antes de nascer? Irmã, é isso mesmo. Então é isso. É necessário dizer sim, e a luz cuida do resto. Por que não era? Eu recebi ontem a confirmação de que este não é o caminho certo a seguir. Por isso eu estou muito feliz. Aí está. Obrigada. Aplausos. Irmã, eu só quero acrescentar que tudo isso foi escrito e depois eu mandei para os meus amigos, para os meus pais, meus enteados e outros, para que eles soubessem e então eu até falei sobre vir aqui. Em todo caso, eu falei um pouco sobre o que estamos fazendo aqui. Então é isso. Obrigada. Obrigado, Lizzie. Irmã, obrigado, minha querida. Risos. Irmã, obrigada a você. Próximo. Irmã, eu vou começar com uma pequena pergunta. Uma pergunta para você. Eu gostaria de saber de você informação sobre uma tríade Beck. Você sabe o que é? Já ouvi essa expressão antes, mas não me lembro. Irmã, disseram que uma lágrima no coração. Sim. Irmã, eu tive isso, mas não percebi. Porque eu estava muito doente. Eu emagreci muito, foi depois das bodas celestiais. Eu já não tenho controle sobre mim. As bodas celestiais, para quem não sabe, foi em 2009. Irmã, isso mesmo. Foi há 10 anos. Irmã, eu perdi peso. Eu quase não comi mais. Eu desci para 57 quilos. Eu me encontrei como se estivesse em uma espécie de hipotermia e acabei no hospital. Eu fui medicado com comprimidos e depois com todo tipo de coisas. O meu marido estava um pouco de cabeça para baixo. Ele pediu muita ajuda ao Michael, que o ajudou muito. Eu me recuperei e voltei para casa, mas fiquei indo para o hospital, voltando para casa, eu tomava drogas muito fortes. Em um dado momento, eu disse, eu paro com as drogas. Eu voltei à minha vida normal e é maravilhoso, está tudo de volta. Tudo foi ajustado. Hoje, me sinto ótima. Gosto de fazer piadas, coloco flores por toda a casa. Gosto de ir lá fora, na natureza, me sinto em casa. Quando entro, eu não consigo respirar. Tenho de ir para a selva. É o que eu queria lhe perguntar, lhe contar. Então estou feliz por estar aqui. É basicamente isso. Aplausos. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para recordar, e isto foi repetido por muitos oradores, que neste período específico, a natureza é essencial. Quer sejam os pássaros, os animais, as árvores, a floresta. Lembre-se que o confinamento é a sociedade humana em sua totalidade. O irmão K. Krishnamurti falou longamente sobre isso através das canalizações. Fechada é a sociedade. Não é o homem, não é natureza. Foi isso o que nós criamos dentro do confinamento. E hoje a natureza, você falou sobre isso, então eu vou aproveitar esta oportunidade para dizer de novo. Se você tiver a sorte e tempo suficiente,
Mas todos nós temos tempo, 1 hora ou 2 por semana, pelo menos isso. Vá para o deserto. Vá para as árvores, vá para os pássaros, vá para a água. Isso foi dito por Paame, até mesmo a água na sua banheira. Mas na natureza, é melhor. Você tem uma ajuda fenomenal da natureza. Isto foi explicado detalhadamente por Oma. A luz adamantina, quando ela começou a se apressar, claro, foi para onde era mais fácil. As árvores pela sua verticalidade que estão conectadas à verdade. E todas as pessoas que hoje têm a sorte de poder andar na natureza, reparem assim que estiver lá fora, na selva. A natureza é o estado natural, a vida que se organiza além de todas as mentes. A perfeição da vida. Você vai ressoar com isso. A natureza, os povos da natureza, os povos da água, as plantas são de grande ajuda. Porque eles e elas estão no seu estado natural. Foram elas, as plantas, que primeiro receberam as partículas adamantinas quando começaram a chegar à Terra em 2011 e a se cristalizar para que nós encontrássemos o corpo de eternidade, mas também para as árvores que são verticais. Vocês têm muitas árvores em Quebec, tem a água, e você tem a horizontalidade das árvores. Então a natureza é de uma grande ajuda. Você também deve saber que no Japão, eles criaram um ramo na medicina chamado silvoterapia. É oficial. A silvoterapia é uma terapia com as árvores. E cada árvore tem suas próprias propriedades particulares. Além disso, os japoneses estão estudando isso, um pouco como no espírito xamânico. Nós sabemos que esta árvore representa este totem, esta energia e com efeito muito mais concreto. A química pertence à sociedade, pertence ao confinamento, não há nada de natural nela. O estado natural é também encontrar a natureza. Significa redescobrir a espontaneidade da infância, para recuperar esta confiança total, não em você nem no outro, nem na sociedade, mas na luz que você é. E ali, chove os dons, chovem as graças. Você não tem nada que pedir. Você não tem nada que esperar, você apenas tem que aceitar isto e isto acontece. Todos os testemunhos que vocês deram ao longo dos meses e agora, são cada vez mais claros e eloquentes em relação a isto. Ressoe ao que é dito, se deixe penetrar pelo que os irmãos e irmãs dizem aqui e você viverá da mesma maneira, como quando o Bidi começa a gritar na sala, ou quando você faz o movimento respiratório primário, ou quando a Oma se expressa. Todos têm a oportunidade de ressoar uns com os outros porque, como eu disse ontem, estamos real e concretamente uns nos outros. Realmente. O outro sou eu em um outro espaço-tempo, cujo ponto de convergência é esta Terra através da forma. Como disse Bidin, como disse a Oma, toda a criação está aqui no meio do nosso peito. O resto é apenas uma projeção. E vamos nos servir desta natureza majestosa, plantas, animais e de tudo o que é natural. Porque aí você também vai se encontrar, sem esforço, sem questionar nada, se você estiver disponível. Se você se colocar, por exemplo, na natureza como um observador. Olhe, cheire. Sinta. Não tente classificar, esteja disponível para o que você vê. Pode ser observando pássaros, pode ser ao tocar uma árvore. É assim que você se encontra. E certamente não com discursos ou vibrações, mesmo que ainda sejam tão importantes como sempre essa elevação vibratória. Mas você já não tem mais que não precisa de se preocupar com isso. É a luz que realmente cuida disso. E cabe a você demonstrar a si próprio, vivendo isto. Não pelo conceito, pelo medo ou pelo questionamento. E o que você está vivendo agora é o que todos nós estamos vivendo. Livre ou não livre, na verdade ou não na verdade, bem é precisamente isto, o que quer pensemos, estejamos ou não felizes. Porque é claro que é mais agradável não estar doente, não ter um problema do que ter um. Mas é precisamente o que está ocorrendo hoje conosco, vocês todos têm individualmente, o que nós temos nas oportunidades que nos encontrarmos. Esta é a inteligência da luz. Ela não precisa de você. Porque você é esta inteligência, real e concreta. De uma maneira muito mais formal, de uma maneira muito mais tangível do que este personagem que está aí, do que esta forma que está aí e que também deve ser acolhida. Quanto mais você solta, mais livre você é.
Quanto mais você recebe, mais livre você é. E como a Lise disse antes, as palavras saem sozinhas. Não há necessidade de se preparar um discurso. As palavras que são expressas são aquelas que devem ser expressadas. Irmã, ainda estamos surpresos. E isto é fundamental. Esta é a espontaneidade. Não é lembrar nada, não é pensar nada, não é procurar palavras, mas com as palavras e o vocabulário que temos, deixar fluir as palavras. Este é o testemunho que cria esta ressonância quando você começa a se comover, a sentir esta emoção profunda, que não é uma emoção relacionada ao ego, mas uma emoção do coração, e você já está começando a viver, você percebe. Sim, Joane. Irmã, 2 minutos. 2 minutos de quê? Irmã, faltam 2 minutos para parar porque já são 11h45. Não temos tempo para falar. O que você quer dizer com isso? Vai em frente. Irmão, ontem você estava falando, a natureza, se ela veio até a mim significa que, o que faço, eu alimento o amor que transforma a unidade da realidade do ser. Isso mesmo. Obrigado, nosso poeta das letras. Bem, já passamos, faltam 15 minutos para o meio-dia, por isso vamos fazer uma pausa. Eu lembro que esta tarde, depois do almoço, dissemos que por volta de que horas? Irmã, 13h30. 13h30. Nós teremos a primeira canalização de Oma, quando, se você tiver alguma dúvida, não hesite em escrevê-la ou ouvir e expressá-la ao microfone. Você vai ter que se mover, não vamos mudar o microfone, porque agora vai ser ao vivo. E eu aviso, você pode fazer qualquer pergunta que desejar ao Oma. Vamos, naturalmente, continuar com estes testemunhos amanhã de manhã no segundo satsang, que também será dedicado a isto, porque tem muitos que ainda não vieram se expressar. E eu garanto que os testemunhos que o que você expressa espontaneamente aqui, são plenamente tão eficazes quanto o que eu poderia dizer ou qualquer um de nós poderia dizer. Essa é a magia da ressonância ágape. Esta é a magia do fogo do Sagrado Coração e esta é a verdade. Faremos uma pausa e continuaremos às 13h30 com Oma. Lembre-se, se você tiver perguntas e puder escrever, será mais fácil fazer perguntas. Sim, haverá também perguntas orais, no momento oportuno. Eu vou pedir que venha para frente neste microfone, que nos vamos virar ligeiramente para lá, para você se expressar o que tem para expressar. Tudo bem? De qualquer maneira, obrigado pelo excelente começo. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.